Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estava aqui, não sei muito bem por onde começar, estava aqui a experimentar um bocadinho, a trabalhar na máquina e resolvi gravar um bocadinho só também para falar da minha experiência no curso de tricotar à máquina, no curso intensivo que eu fiz durante uma semana no Porto. E, bem, eu não sei muito bem por onde começar. Às vezes vou pensando, gostava de partilhar isto e aquilo, e depois quando estou para gravar nunca sei muito bem por onde começar. Mas se calhar começar pelo princípio. Pronto, este desejo de aprender a tricotar à máquina já vem assim de alguns anos. Há alguns anos comecei a perceber que se queria realmente trabalhar no tricô mais a sério e para rentabilizar melhor o meu tempo percebi que tinha que passar pelo tricô à máquina. E então comecei a criar essa possibilidade, e primeiro à procura de máquinas e também à procura fui pesquisando e fui seguindo alguns projetos de tricô à máquina. E claro que também sou muito influenciada pela minha história. A minha mãe, quando eu era pequenina, nos anos 80, fazia tricô à máquina. Aliás, na verdade, muitas famílias em Portugal faziam, para fora. E então eu sempre convivi, durante a minha infância, com a minha mãe a trabalhar na máquina dela. Era assim, daquelas máquinas Passat, daquelas vermelhas, assim, com os pés muito grandes. E eu lembro-me que ocupava assim uma parede. Eu lembro-me sempre que a minha mãe tinha que ocupar pelo menos metade de uma divisão lá em casa só para a máquina e depois para a tralha das lãs e dos acessórios todos necessários. E lembro-me de imensas revistas que ela tinha. E pronto, só que nunca cheguei a aprender com ela. E fiquei com muita pena disso. Ela agora já não tem a máquina, deixou de trabalhar na máquina e o facto da máquina ter ficado parada acabou por enferrujar e depois ela na altura acho que se desfez da máquina. Então a única coisa que eu aproveitei dessa altura foram os fios que ficaram parados lá em casa, guardados. E a certa altura, já um pouquinho mais velha, ainda na escola, fui pegando nas lãs que a minha mãe tinha guardadas em sacos. E como sabia fazer crochê, que já tinha aprendido com a minha avó, mas eu não gostava de fazer renda por causa dos fios, eram muito fininhos e não achava interesse àquilo. Mas depois, na altura, se eu tenho aqui tinha umas agulhas de crochê mais grossinhas, também da minha outra avó, e juntei as duas, ou seja, com as agulhas de crochê mais grossinhas eu fui pegando nas lãs e fui fazendo aquilo que sabia. Na verdade era sempre o mesmo ponto. Pronto, e fui fazendo assim alguns acessórios para mim. Ainda guardo o primeiro cachecol, por exemplo, que fiz em crochê, com as lãs da minha mãe. Pronto, ainda tenho algumas peças que fiz dessa altura. E fiz muita coisa para amigos, porque depois eu queria fazer prendas e fazia coisas para oferecer. Portanto, eu não guardo assim muita coisa, guardo algumas, mas não muita coisa. Só que às tantas, quem faz crochê percebe se calhar isso mais facilmente, é que o tecido que o crochê cria é muito mais rijo, mais estruturado. E eu queria fazer roupa. E eu não gostava da textura do crochê para fazer roupa. Pronto. E então, já em adulta, aprendi a tricotar à mão e pronto, cheguei onde estou hoje. Pronto. Aí a história já é mais comprida e não vale a pena estar aqui a relatar. Agora não é esse o objetivo. Mas pronto, só para dizer que na verdade trago um contexto de conviver com uma máquina de tricô. Então, no final do ano passado surgiu assim uma oportunidade daquelas que surgem às vezes no Marketplace, no Facebook, com máquinas de tricotar, e um amigo nosso enviou-nos uma publicidade dessas e nós encontramos em contacto com os vendedores e fomos pescar. Entretanto conseguimos fazer o negócio e fomos pescar. O negócio na verdade era para 2 máquinas, então trouxemos 2 máquinas para casa com os acessórios todos incluídos. Uma delas vendia uma amiga
Eu fiquei com esta para mim, sem nada perceber de máquinas, eu não percebia, eu só comecei a perceber, na verdade, com o curso. A partir do princípio que os acessórios estavam mais ou menos divididos, porque quem nos vendeu as máquinas foi uma senhora já de idade e que tinha deixado de trabalhar há relativamente poucos anos na máquina, mas estava guardada de uma forma muito impecável. E então o facto de ter com a senhora também, ela contou um bocadinho da história dela com a máquina e isso também me fez perceber que foi realmente um bom negócio. Acho que foi mesmo daquelas coisas que tinham que ser. Pronto. Só que entretanto eu ainda não tinha pegado na máquina, ela tem estado aqui quietinha, tapada, e estava com muito medo de pegar na máquina porque eu não percebo nada e eu, às vezes a minha relação com máquinas, principalmente computadores, não é a melhor. E eu não sou nada de engenhocas, eu não consigo captar às vezes o mecanismo das coisas, por mais simples que eles sejam, não tenho essa percepção, pronto. Enquanto para o manusear das mãos consigo, para as engenhocas e maquinaria, não. Tenho que me explicar, se calhar, 1, 2, 3 vezes para eu chegar lá. E eu tinha muito esse receio com a máquina e ainda tenho agora que estou a trabalhar sozinha. Mas agora já sinto mais confiança. Pronto. Mas então, eu queria mesmo tirar algumas aulas para aprender. Ainda andei a ver uns tutoriais, andei a ver aulas online. Só que nunca me senti muito confiante e então quando vi o anúncio para o curso intensivo de tricotar à máquina durante 5 dias, o dia inteiro, inscrevi-me logo. Foi mesmo assim aquele impulso de perceber, ok, podemos ter este investimento agora, então eu vou fazer, porque senão não sei quando é que pegarei na máquina. E então inscrevi-me, tratei das coisas todas e fui para o Porto 5 dias e aprender com a Maria David, que é impecável e que sabe muito, 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 mas porque também é uma pessoa que está sempre em constante procura e isso deixa-nos muito confortável também. E na verdade eu também sou um bocadinho assim, não é? E então eu saí, nesses 5 dias eu consegui criar relação com a máquina. Ok, pausa, porque entretanto fiquei sem espaço na memória do telemóvel para gravar, tive que ir deixar o vídeo para o computador. Estava a falar sobre o curso. Pronto, que precisei de fazer um curso e que fiquei muito, muito feliz por ter feito o curso, porque realmente a formadora sabe muito e o curso serviu de pontapé de arranque para agora fazer as minhas experiências sozinhas e avançar para algumas coisas que eu quero fazer. E no curso aprendemos várias técnicas, as técnicas se calhar de iniciação ou que nos permitem construir algum tipo de peça, as técnicas principais, a montagem, o remate, os aumentos, alguma parte de modelagem, pronto, e construímos algumas peças e depois também fomos fazendo algumas amostras, alguns pontos também para perceber como é que funciona a questão dos padrões, da utilização dos cartões. Foi mesmo interessante e muito intensivo, principalmente muito intensivo, mas eu saí de lá de coração em paz, de coração lavado, mesmo com aquele sentimento de era mesmo isto que eu precisava para agora continuar sozinha. E no curso aprendemos a fazer este modelo de camisola com as mangas de encaixe. Eu quis mesmo acabar a minha, não era obrigatório, mas eu quis mesmo, e é tudo feito por peças e depois nós podemos, eu essa parte realmente não sabia, lembro-me de ver a minha mãe costurar as peças à mão, mas não sabia que dava para fazer a costura na máquina e dá para fazer a costura na máquina, que na verdade nos poupa algum tempo. E a costura na máquina fica assim, fica mesmo perfeitinho.
até dá para fazer. Como fiz com cor diferente, até se nota aqui como fica. E fica mesmo giro. E depois, assim, a peça também a primeira peça que na verdade fizemos, também para aprender uma série de técnicas, como por exemplo das carreiras encurtadas, a fazer o ribe, o cos, que é feito com os dois leitos. E fiz uma peça, fiz esta meia numa manhã. O que foi também bastante interessante, tendo em conta o tempo que elas demoram a fazer à mão e que eu ainda nunca fiz um par de meias à mão. Pantufas sim, como é com fios mais grossos, já fiz. Mas pronto, adiante. Não sou tricotadeira de meias, ponto final. E depois uma das coisas que eu queria muito aprender, porque quando fui buscar a máquina, a senhora tinha lá peças feitas com esse ponto e fiquei mesmo deslumbrada com aquilo, que é um ponto que se faz na máquina. Eu até lhe perguntei se tinha sido em tiar, porque realmente parece que é mesmo um trabalho saído de tiar, mas na verdade era um trabalho que ela fez na máquina, que é um ponto trama. E um ponto trama, como o próprio nome indica, vem da tecelagem, do waving. E realmente o aspecto fica mesmo com bastante estrutura, bastante padrão também, mas até relevo, pronto. E eu queria muito aprender a fazer esse ponto e consegui, na verdade não é nada difícil. E foi mesmo como eu imaginei, ok, eu vou gostar de trabalhar este ponto. Foi mesmo algumas amostras que fizemos para testar também as potencialidades que a máquina tem, que são, se não são infinitas, são quase infinitas. E é muita coisa, mas estes pontos eu queria mesmo experimentar e deslumbrei mesmo. Então fiz algumas amostras só, para trazer para casa e pronto. O ponto de trama fica assim com este aspecto. O ponto de trama depois pode ser conjugado com cartões que tenham padrões e nós podemos, de acordo com o que nos dizem, com as indicações que nos dizem nos códigos, os cartões que estão catalogados por categorias, digamos, e há pontos que dá para fazer com uma técnica, há pontos que dá para fazer com outra. Por exemplo, há pontos que dão para fazer com a técnica trama, com o ponto trama, e há outros que não dão. Há pontos que dão para fazer com o lace e há outros que não dão. Há pontos que dão para fazer com o ferrule, há outros que não. Pronto, eu experimentei alguns e este fica o ponto trama. É muito engraçado porque isto é o lado do avesso. O lado do direito fica assim. Eu gosto do lado do avesso. E é muito interessante porque o tricô, para fazer este trabalho, é preciso também muita parte manual. Ou seja, nós temos que estar sempre a passar o fio da segunda cor, como se estivéssemos a passar uma laçadeira no tiar. E então eu gosto muito disso, gosto dessa parte assim, que é quase meditativa e temos mesmo que estar muito concentrados naquilo que estamos a fazer. E eu gosto muito dessa parte. E pronto, depois o mesmo ponto fiz sem ser em trama, deixei só o cartão e fica assim. E aqui fiz um bocadinho de ferrule, mas pronto, não se nota assim muito bem. Só mesmo aqui assim ao vivo e pouco. Pronto, o padrão que eu escolhi se calhar não foi o melhor e escolho. Pronto, depois experimentei outras coisas e, por exemplo, era para fazer uma fita para o cabelo, mas na verdade estava um bocado... não estava a correr muito bem e antes que começasse a correr de todo muito mal, acabei por rematar e fazer assim uma pulseira. Assim, pronto. E assim fiz, em alguns minutos fiz isto. Quando começou a correr bem, porque foram muitas experiências falhadas antes de conseguir. E agora estou a tentar reproduzir em casa, é o que eu estou a tentar fazer. Pronto. E pronto, é interessante porque, por exemplo, os aumentos, as diminuições também temos que fazer tudo manualmente. Então o trabalho da máquina de tricotar tem muita parte manual. E isso é bastante interessante e até me entusiasma bastante. Pronto, não sei se... Acho que queria dizer mais alguma coisa, mas não me estou a recordar, mas
queria só deixar aqui uma pequena partilha também em formato vídeo desta minha experiência com a máquina de tricotar, relativamente também à experiência no curso, deixar registado, e vou partilhando também alguns progressos, e daqui a uns meses espero também já começar a fazer algumas peças minhas, mas devagar e com muita calma. Isto é assim agora muito por explorar. Claro que não vou deixar de tricotar à mão, obviamente, mas isto é um complemento que eu quero também para o meu trabalho. Perguntas, dúvidas, mandem-me os vossos comentários. Tenho tido algum feedback também no Instagram, tem sido muito bom receber o feedback das pessoas. E obrigada por estarem aí e por verem este vídeo, e se puderem também podem partilhar, principalmente com quem tem interesse nesta área. Tchau, até ao próximo vídeo.